E aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Pena que é a nossa última aula do ano letivo de 2021, mas fica ligadinho aí que após as férias a gente retorna. Então vamos à nossa última aula de hoje. Hoje eu, Andresa Sacramento, quero continuar desvendando os mistérios da matemática com vocês, com o assunto resolução de problemas envolvendo as operações básicas. Hoje a gente vai fazer uma retomadazinha aí das 4 operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, para que a gente possa aí entrar de férias levando esse conhecimento ainda aí fresquinho na cabeça de vocês, para quando voltar a gente dar continuidade a assuntos novos, né? Se bem que será uma outra turma comigo aqui, porque o pessoal do terceiro ano está indo aí para o 4º ano, ano que vem. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos pensar hoje. Hoje eu só quero probleminhas matemáticos para que a gente possa pensar bastante. E o primeiro problema que eu trago hoje é: a Escola Futuro comprou 1.235 picolés para o recreio de sexta-feira. Sabendo-se que a escola comprou o número de picolés correspondente ao número total de alunos e que nesse dia foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde, logo todos os alunos presentes receberam um picolé na hora do recreio. É possível descobrir quantos alunos faltaram à aula nesse dia? Olha aí, presta bem atenção. A gente precisa perceber que foram servidos 425 picolés pela manhã e 595 à tarde. E ele diz que todos os alunos presentes receberam um picolé na hora do recreio. Então, eu consigo descobrir quantos alunos faltaram à aula nesse dia? Será? Vamos analisar bem direitinho. A gente precisa analisar parte a parte do problema, tá? Primeiramente, a gente viu aí que a professora comprou, vou voltar só um pouquinho, 1.235 picolés. Isso para o recreio da sexta-feira. Se é o recreio da sexta-feira e tem turmas manhã e tarde, ela vai distribuir esse 1.235 picolés durante o dia todo, né? Durante o turno da manhã e durante o turno da tarde. E aí a gente precisa perceber essa relação. Se ela comprou 1.235 e ela não me diz o quantitativo de alunos, eu tenho que ter a ideia de que esse 1.235 é a quantidade de alunos juntando os turnos da manhã e da tarde. Beleza? Aí ela diz que distribuiu, foram servidos, 425 picolés pela manhã. Então vamos guardar isso aí. E 595 à tarde. Só que ela quer descobrir quem faltou. Ela vai poder saber como a quantidade de alunos que faltaram. Então, a partir do quê? Da quantidade de picolés que sobraram. Então, opa, professora, eu sei que eu vou precisar aí de quê? De subtração. Mas antes de fazer a subtração, o que é que a gente vai precisar analisar aqui? A Escola Futuro comprou a quantidade de 1.235 picolés. Afirma-se ainda que esse número correspondente à quantidade de alunos. Ou seja, a escola possui um total de 1.235 alunos. Tá? Então, se ele tem esse total de 1.235 alunos, eu já sei que é o total de alunos. Lembra lá que eu falei? Então, vamos lá. De acordo com o enunciado da questão, foram servidos 425 picolés de manhã e 595 picolés à tarde, de modo que todos os alunos presentes receberam um picolé. Então, dessa forma, eu vou fazer o quê? Eu preciso saber, a pergunta final dele, né, do problema que ele quer saber, é a quantidade de alunos que faltaram. Mas eu preciso saber a quantidade de alunos que receberam picolé, a quantidade de alunos que estavam presentes. Então, para isso, eu preciso o quê? Adicionar 425 a 595. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Olha aqui, ó, eu não botei armada a operação, mas a gente vai fazer mentalmente. 425 mais 595.
Se a gente observar e armar a continha, eu vou ter, né, na ordem das unidades, 5 do 595 e o 5 do 425, ok? Na ordem das dezenas, eu vou ter 9 dezenas daqui do 595 e 2 dezenas do 425. E na ordem das centenas, eu vou ter 5 centenas, né, aqui do 595 e 4 dezenas do 425, ok? Deu para entender até aí? E aí a gente vai fazer a operação. Se eu tenho 5 mais 5 nas unidades, eu vou ter o quê? 10, não é isso? Então, coloco o 0, sobe o 1 para a ordem das dezenas, porque eu transformei em uma dezena. Então, vamos lá. Subindo aqui para adicionar com o 9 e o 2, né? 9 dezenas, mais 2 dezenas, e com o 1 que chegou lá da unidade que eu transformei em dezena, 9 mais 1, 10, mais 2, 12. Beleza? O que é que eu faço? Coloco 2, vai subir novamente quem? 1. E aí eu tenho o quê? 5 mais 4, aí na ordem das centenas, que vai me dar 9. Ô, professora, é 920. Não, calma, não subiu 1 da centena lá para... Eu transformei, né, em centena. Então, subiu 1 aí que eu transformei em centena. E o que é que eu vou fazer? Adicionar também. Eu vou ter 10. Então, eu tenho 1020 picolés distribuídos, ok? Então, se eu distribuir 1020 picolés, mas ela diz que tem 1.235 picolés comprados, então ela fez aí a compra em cima de 1.235 alunos, eu preciso subtrair este valor. E aí eu preciso agora encontrar, né, o resultado da subtração do total de picolés que foram comprados, menos a quantidade, né, de alunos que receberam picolé. E receberam o picolé aí da professora na sexta-feira. Então, o que é que a gente vai precisar fazer aqui? Dessa forma, sabe-se que o número de alunos presente neste dia foi 1020. Foi isso que a gente descobriu? Considerando que o total de alunos é 1.235, a gente vai subtrair o total de presentes, né? E a gente vai encontrar o número de faltosos. Então, logo a operação que a gente vai fazer é 1.235 menos 1.020. E, professora, complicou. Calma, complicou não. Vai ficar bem prático da gente fazer. Porque essa operação aí, ela é bem tranquila. Eu não vou precisar aí da reserva. Lembra lá que a gente precisa pegar, uns chamam de pegar emprestado. Eu não gosto, é a subtração com reserva, né? A subtração é que eu vou para uma ordem superior, transformar essa dezena em unidades para fazer essa subtração. Então, aqui eu não preciso. O que é que a gente observa? No 1.235, e eu tirando aí o 1.020, o que é que a gente vai fazer? 1.235 e embaixo eu vou colocar o 1.020, concordam? Quando eu vou subtrair 5 menos 0, eu tenho alguma coisa para tirar do 5? Não, então ele volta para cá, ó. Então, 5 menos 0, 5. Agora, vamos pensar aqui, ó, na ordem das dezenas. Vamos supor aí que eu tenha... Supor não, a gente tem 30 unidades, não é isso? E eu vou estar tirando 20. Ou seja, 3 menos 2 na ordem das dezenas. 3 menos 2, 1. Olha ele aqui. E aí eu tenho agora o quê? 2 menos 0. 2 menos 0, eu posso tirar alguma coisa? Não, porque eu tenho 2, não tenho nada para ser retirado, vou repetir o 2. E aqui eu tenho quem? 1 menos 1, na ordem do milhar. E aí 1 menos 1, zerou, eu fico com 215 alunos faltosos. Deu para entender? Então a gente aí consegue perceber que pela quantidade de picolés comprados, ela distribuiu um quantitativo pela manhã, ela distribuiu outro pela tarde. Então, a partir dessa quantidade de sobra, né, ou mais precisamente pela quantidade de alunos que receberam, eu consigo saber quantos faltaram, né? Não precisa eu ir lá contar o quantitativo de picolés que sobraram, mas eu sabendo a quantidade que eu distribuí de manhã, a quantidade que eu distribuí de tarde, adicionei os dois valores e subtraí do total geral, eu encontro a quantidade de alunos faltosos. Então, a gente tem 215 alunos faltosos.
Beleza? Vamos a mais um probleminha. Então, a gente trouxe aí a ideia desse problema de adição e subtração ao mesmo tempo, ok? E agora nesse, vamos ver que ideia vai vir aqui. Marcos resolveu dar a sua coleção de figurinhas para o seu primo Adriano. Marcos tem 12 figurinhas e Adriano já possui 16 figurinhas. Com quantas figurinhas Adriano ficará? Essa está muito fácil, essa é tranquilo, porque ele tinha uma coleção de figurinhas, Marcos, e resolveu dar essa coleção ao seu primo. E a quantidade que ele tinha era 12. Sabendo que Adriano já tinha 16 figurinhas, o problema aí quer saber com quantas figurinhas Adriano ficou. Ou seja, Adriano juntou a quantidade que ele tinha com a que ele ganhou. 16 mais 12, né? E aí eu vou adicionar esse valor. Opa, professora, vamos por etapa. 16 mais 12. 6 mais 2 na ordem das unidades. 8, essa é tranquila, que eu não vou precisar, né, levar para a ordem superior dezena. Porque eu tenho 6 mais 2, 8. 1 mais 1, 2. O que é que a gente vai ter aí? 28 figurinhas Adriano ficou. Essa é bem prática. Ah, eu posso fazer já adicionando as dezenas? Posso. 10 mais 10, 20. Lembra lá do cálculo mental? Esqueci o 6 e o 2, depois eu vou adicionar, porque se tiver algum agrupamento, eu consigo trazer para as dezenas e adicionar na dezena. Então, 10 mais 10, 20. 6 mais 2, 8. 20 mais 8, 28. Ou 6 mais 2, que eu já sei que não passa de 10. 6 mais 2 vai me dar 8. E aí depois eu adiciono as dezenas. 1 mais 1, 2, 28. Beleza? Sempre lembrando dessa relação de unidade e dezena, para que você possa fazer o cálculo correto, para não correr o risco aí de fazer um cálculo diferenciado. Então, a gente percebe aí que tem 28 figurinhas. Adriano ficou com 28 figurinhas. Beleza? Beleza. Então, vamos para mais uma, porque eu quero que vocês aqui comecem a pensar nessa situação de resolução de problemas. Conseguir interpretar o problema, perceber o que ele está pedindo, né, para que eu possa resolver. Um trem saiu da primeira estação com 312 passageiros. Na segunda estação, desceram 90 passageiros e subiram 186. Na terceira estação, subiram 148 passageiros. Qual foi a movimentação na quarta estação, se o trem chegou na quinta estação com 256 passageiros? Opa, professora, extenso demais. Mas a gente precisa perceber o que é que a gente precisa tirar aí para a resolução. Veja que no início ele diz, um trem saiu da primeira estação com 312 passageiros. Ele saiu com aquela quantidade dentro do trem. Desceram 90, então vou precisar fazer o quê? Uma subtração, né? Porque a ideia aqui, desceu, saiu, retirei de dentro do trem. E aí subiram mais 186. Se subiram mais 186, eu vou para a ideia de adição. Adicionar esse valor ao restante que ficou dentro do trem, tá? E assim sucessivamente, a gente vai vendo quem subiu ou desceu, então vou ter que ver a ideia aí de subtração ou adição em relação a cada situação. Então vamos por etapas, porque aqui a gente vai precisar resolver por etapas. Primeiro, retiramos os passageiros que desceram na segunda estação. Então, o que é que a gente vai fazer? 312 menos 90. Como é que eu vou calcular aí 312 menos 90? Olha que aqui, ó, já dá aquela com a operação com troca, né? Subtração com trocas, que eu preciso ir lá, ó, na ordem superior para pegar aí e fazer essa subtração. Porque eu tenho, ó, 312 menos 90. Na ordem das dezenas eu tenho 1, o algarismo 1, no número maior, e no número menor, 9. Então, para eu tirar, subtrair 1 menos 9, no conjunto dos números naturais, como a gente trabalhou, não pode, né? Eu tenho que pegar aí, na ordem superior, né, uma representação da centena, que aí a gente vai trabalhar com a centena para fazer essa subtração. Beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer? 2 menos 0, repete lá o 2, tá? 1 menos 9, o que é que eu tenho que fazer? Vou na ordem superior, pego uma centena, trago aí para a ordem das dezenas, que eu vou ficar com 11 menos 9. 11 menos 9, 2. E
Como eu tirei uma centena, fiquei só com 2 centenas na representação dos 312, não é isso? Aí, no lugar do 3, eu fiquei só com 2 centenas, subtraindo. Eu não tenho nada na centena, dá no número 90, eu não preciso, o que é que eu vou fazer? Repetir o número embaixo. Então, eu fico com 222 passageiros. Opa, mas o que é que eu tenho que fazer agora? Depois eu vou somar os que subiram na segunda e na terceira estação. Então, vamos lá. Tenho 222, eu preciso adicionar 186 mais 148. E aí, é prático também, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu tenho 8 na unidade, aqui no outro número. Na unidade eu tenho 6 e 2. Então, é só fazer a operação bem prática das unidades. Ó. 8 mais 2 eu vou ter 10, ó, já sei que vai para o grupo das dezenas. Mais 6, 16. Fica o 6 e vai 1 lá para a ordem das dezenas, né? 1 a dezena. Então, o que é que eu vou fazer agora? 8 mais 2, ó, da ordem das dezenas, ó, o 8 aqui que está na ordem das dezenas, mais 2, 10, mais 4, 14, com 1 que foi para a ordem das dezenas, 15. Deixo o 5, vou lá para a ordem das centenas agora levando uma centena. Então, levando essa uma centena, eu vou ter o quê? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1 do número que veio lá da ordem das dezenas, do algarismo, né? Que eu agrupei em centena, vem aí e eu fico com 5, ficando com 556 passageiros. E por fim, retiramos os passageiros que restaram na última estação. Mas eu quero saber a quarta estação, professora. Isso mesmo, eu vou fazer uma subtração. Aqui na terceira estação, chegou com 556 passageiros, porque eu não adicionei, não é isso? A quantidade que subiu, eu sei que ali fechou na terceira estação 556 passageiros. E eles foram até a quarta estação com 556 passageiros. Só que eu não tenho a quantidade da quarta estação, mas eu tenho a da quinta estação. Se eu tenho 556 passageiros aqui, seguindo para a quarta estação, e chego na quinta estação com um quantitativo menor, que ele me diz que é um quantitativo menor, eu vou fazer uma subtração. 556 menos 256, que é o quantitativo que chegou na quinta estação, eu fico com 300 passageiros. Então, o que a gente consegue perceber aqui é que na unidade eu tenho 6 menos 6. São os algarismos iguais, subtraindo eu vou ter 0. 6 menos 6, 0. Na dezena, 5 menos 5, 0. E 5 menos 2, na ordem das centenas, eu vou ter 3. Eu fico aí com 300 passageiros. Ok? Então, na estação 4, né? Na quarta estação, desceram 300 passageiros. Ficando aí até a última estação, 256 passageiros. Beleza? Deu para entender? E vamos tentar fechar aqui com 2 probleminhas bem básicos e bem rápidos. Leandro vai à escola de segunda a sexta. Todos os dias, leva para a merenda escolar um lanche composto por um salgado e um refresco, que custam R$4. Ontem, o amigo de Leandro esqueceu seu lanche em casa. Leandro decidiu pagar o lanche do amigo. E aí a gente quer saber quanto ele gastou nessa semana. E aí? Vejam que a gente observar direitinho, ele leva o lanche de segunda a sexta-feira. Todos os dias ele leva o quê para a merenda? Um lanche composto por um salgado e um refresco, que custam R$4. Se ele leva de segunda a sexta, né, um lanche de R$4, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Né? Aqui eu não vou usar adição nem subtração, eu vou para a multiplicação, porque eu preciso ver que ele repete esse valor semanalmente. Né? Todos os dias ele paga R$4. Então, a gente vai fazer uma relação de multiplicação. Se é o mesmo lanche, se é o mesmo valor diariamente, então a gente está repetindo esse mesmo valor. Lembra lá das parcelas iguais? Né? Da ideia de multiplicação nas parcelas iguais? Então, se na segunda-feira ele gasta R$4, na terça-feira ele gasta R$4 de novo, quarta-feira a mesma coisa, quinta e sexta. Então, é o mesmo valor repetido 5 vezes. Já deu para entender aí? Pronto. Só que o colega dele esquece o lanche
e ele paga o lanche do colega, né? Que custa também o mesmo valor do que ele já paga diariamente. Então, que relação a gente pode fazer aí? Multiplicação. Como a gente vai resolver essa multiplicação? Como o Leandro tem aulas de segunda a sexta, foram contados os 5 dias. E a gente vai multiplicar por esses 5 dias o valor do lanche dele, que aí vai ficar 5 vezes R$4, R$20. Só que um determinado dia da semana o colega não leva o lanche e ele paga esse lanche do colega. Então ele está pagando um lanche a mais. Se ele está pagando um lanche a mais, eu vou somar o valor do lanche do amigo. 20 mais 4, 24. Ok? A professora tem uma forma mais prática. Eu contei 5 dias da semana, mas eu posso fazer também a relação como se fosse 6 lanches na semana, né? Eu tenho 5 dias na semana, então cada dia eu usei o valor para um lanche, não é isso? Mas aí precisou de mais um. Então eu posso contar 6? Posso sim. Então vamos ver aqui a resolução de uma forma diferente. Nesta solução aqui que eu vou trazer agora, foram contados todos os lanches consumidos durante a semana, incluindo o valor do lanche do amigo. Então, o que é que eu posso fazer? 6 lanches. Aí eu não vou contar pela quantidade de dias, eu estou contando pela quantidade de lanches. Se cada lanche custa R$4, o que é que eu vou fazer? Adicionar esses 6 números. Mas aí a gente sabe que quando a gente vai adicionar as parcelas iguais, a gente pode ter um número muito grande para somar, né? Já imaginou 12 lanches eu somar aqui a R$4, 4 mais 4, 12 vezes, né? Vai demorar muito. Então, o que é que a gente pode fazer? Se a gente perceber que, em vez de eu perceber os 5 dias da semana, multiplicar por 4 para encontrar a quantidade de lanches do colega, né? Do aluno, e aí depois eu adicionar o excedente, que foi o do colega que ele pagou, né? Vai ser essa mesma representação aqui, ó. Se ele comprou 6 lanches na semana, basta eu multiplicar 6 vezes R$4, que eu vou ter 24. 6 vezes 4, 24. 6 vezes o número 4 vai me dar 24. Lembram lá dessa relação? Então, a gente consegue perceber aí que dentro deste problema, né, há uma relação de soma de parcelas iguais dentro da multiplicação. Então, na padaria, vamos fechar agora, eu acho que com divisão. Vamos lá, vamos ver se você percebe aí essa relação de divisão. Na padaria em que Manu e Paula trabalham, são produzidas 99 empadas e 80 coxinhas por dia. As coxinhas são embaladas em bandejas com 4 unidades cada uma. E as empadas são embaladas em bandejas com 3 unidades cada uma. Quantas embalagens são produzidas por dia? Eita, vamos ver aí, né? O que é que a gente vai fazer? Presta bem atenção aqui. Quando a gente observa, ele diz aqui que produz, né, por dia 99 empadas e 80 coxinhas. Mas ele quer saber, não é a quantidade, o total do que ele produz, ele quer saber as embalagens que ele utiliza. Se as coxinhas são embaladas em bandejas com 4 unidades, né, eu preciso distribuir as coxinhas nessas bandejas, tá? E as empadas em embalagem com 3 unidades. Então, eu vou distribuir de 3 em 3 na embalagem, tá? Então, as empadas vão ser de 3 em 3 e as coxinhas de 4 em 4. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa pensar primeiro? Primeira estratégia aqui, eu preciso fazer o cálculo que serão embalados, os salgados que serão embalados em 4 unidades. Na embalagem que pega 4 unidades. Então, aqui as coxinhas, eu tenho 80 unidades. São elas que vão para a questão das embalagens de 4. Então, o que é que eu vou fazer? 80 dividido por 4. A gente pode perceber aqui que 80 dividido por 4, que relação a gente pode fazer? Né? Tem um zero, aí você já se complica. Como é que eu vou dividir 80 por 4 se é um número muito grande? Eu não vou conseguir dividir com palitinhos. Vamos para uma ideia de cálculo mental aqui. Esquece o zero e divide 8 para 4 pessoas. Se eu for dividir 8 para 4 pessoas, cada um vai receber 2 unidades, não é isso? Então, o que é que eu preciso fazer?
dividir o 8 por 4, que eu vou encontrar 2, e acrescentar o 0, que aí eu transformo no número 20. Então, 80 dividido por 4 igual a 20. Beleza? Deu para entender? Então, a gente já tem ali 20 bandejas, porque 80 coxinhas, cada embalagem com 4, eu já vou ter o quê? 20 bandejas, ok? Agora, vamos dividir o número de salgados que serão embalados em bandejas com 3 unidades. Aí está prático, 99 unidades dividido por 3. Olha aí, ô professora, está um pouquinho mais fácil. Vamos para a relação do 9. 9 dividido por 3 não vai me dar 3? Se eu tenho 99, eu vou dividir o 9 da dezena primeiro, 9 dividido por 3 vai me dar 3, e na sequência eu divido o 9 das unidades. 9 dividido por 3 vai me dar 3. Que aí eu fico com 33 bandejas. Então a gente pode observar o quê? Que aí na divisão por 3 eu tenho 33 bandejas, não é isso? 3 empadas em cada bandeja. Na divisão das coxinhas, eu vou ter 4 coxinhas em cada bandeja, então vou ter 20 bandejas. Adicionando esses dois valores, que é o que ele pede, quantas embalagens são produzidas por dia? Então eu tenho 20 embalagens de coxinha e 33 de empada. Adicionando, ele faz 53 embalagens durante o dia. Ok? Então a gente chega aí à conclusão de mais uma aula de matemática. Fechamos o nosso ano letivo e eu espero ter deixado para vocês que para solucionar uma situação problema, devemos ler e interpretar para descobrir como solucionar. Então, fica aí a dica para vocês, as referências e o meu abraço, desejando para você uma excelente férias e que a gente possa se encontrar ano que vem, aqui no mesmo canal, no mesmo horário. Até lá!